Graça e paz, irmãos. Estamos nessa manhã, você aí no seu lar e nós aqui, juntos na presença do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração. Por mais que nós não podemos nesse momento estar juntos, nós iremos entoar ao Senhor o nosso melhor, iremos entregar ao Senhor nessa manhã o nosso melhor louvor. E que você no seu lar, você também possa nessa manhã conversar com o Senhor Jesus, ouvir a palavra que o Senhor Jesus tem preparado para você e entregar o seu melhor nessa manhã como oferta ao Senhor Jesus. Nesse momento vamos levantar a Deus uma oração em agradecimento porque até hoje o Senhor Jesus tem nos sustentado. Ele está dando graça para que nós estejamos de pé na presença dele. Então nesse momento agradeça ao Senhor aí no seu lar pela graça de você estar vivo, por você ter levantado mais um dia, por você estar na presença do Senhor Jesus, apesar de todas as dificuldades. Pai, nessa manhã nós te levantamos, Pai, em uma oração. Pai. Perdoa os nossos pecados, porque nós não somos dignos de estar, Pai, na tua presença, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor nos abraça, o Senhor nos traz para mais perto do Senhor todos os dias. Pai, receba nesse momento todo o louvor, Pai, que todo o louvor venha ser direcionado ao céu, que venha ser a Ti, Jesus. Visita os Teus servos, Pai, nos seus lares, onde eles estiverem, que nesse momento eles venham ser tocados, Pai, pela Tua graça, que eles venham ser tocados, Pai, pelo Teu amor, que eles venham sentir a Tua presença independente de onde eles estiverem, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, pela vida, nós Te agradecemos pelo sustento, nós Te agradecemos, Pai, pela proteção diária que o Senhor tem nos enviado. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você no seu lar pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Salmo 27. E eu quero ler com você. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim. Respiram violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. E aqui finalizo com uma palavra para a sua vida nessa manhã. No verso 14. Espere no Senhor. Seja forte, coragem. Espere no Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele tem nos ajudado. Ele tem nos entregado palavras que acalentam o nosso coração em meio a toda adversidade.
Então, nesse momento aí no seu lar, adore juntamente conosco ao Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele é grande. Se não fossem as misericórdias e bondades do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui fazendo esse culto e você não estaria do outro lado assistindo e louvando ao Senhor conosco. Então vamos nesse momento adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos declarar mais uma vez que o nosso Deus é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Nós te adoramos, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. Glória seja dada. Ele nos sustenta. Glória seja dada. E da mesma forma que Ele nos sustentou até Glória aqui, seja dada a ti. Ele vai continuar nos sustentando. Aleluia. Até que um dia eu e você vamos estar juntos com Ele, Aleluia. adorando face a face. E quando esse dia chegar, eu e você não iremos chorar, eu e você não iremos ter tristezas. Porque juntos com o Senhor Jesus não haverá doença, não haverá maldade. Tudo que falta de bom aqui nós encontraremos
nós estivermos juntos com o Senhor. Se você também almeja encontrar o Senhor Jesus, se o teu coração é um coração que vive para alegrar o Senhor Jesus e aguardar a sua vinda, louve o Senhor conosco nesse momento. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro. Além do rio azul, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Aleluia. Oh, Louvado seja o nome do aleluia. Senhor. Nós aguardamos esse dia. Aleluia. Amém. Amém, aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor, aleluia. Santo, santo, santo. Bom dia, povo de Deus, graça e paz. A Amém. você que está aí na sua casa, Amém. adorando a Deus juntamente conosco. Nós podemos sentir a presença dele que é real aqui. Aleluia. E eu sei que do mesmo jeito que nós adoramos, exaltamos ao nome do Senhor Jesus,
ele tem uma palavra do céu a ser liberada sobre a nossa vida. Eu tenho um texto ardendo no meu coração, eu quero compartilhar com você que está aí na sua casa, que você está aqui conosco. Se você quiser abrir e acompanhar na sua Bíblia, o texto é o de Salmos, o Salmo de número 126. Tenho orado muito essa semana, o Senhor tem compartilhado muito sobre esse texto comigo e hoje nós chegamos aqui, adoramos a Deus e esses louvores trouxeram ainda mais a confirmação aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Salmo de número 126 diz: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. E os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Porque aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aí na sua casa, feche os seus olhos por um instante. Senhor, nós te damos graças por essa manhã preciosa na tua presença. Podemos senti-lo tão realmente aqui através desses louvores. E eu creio que o Senhor recebeu a nossa adoração como um aroma suave que chegou às suas narinas. E o nosso pedido é que nessa manhã o Senhor fale conosco, não só aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir, Pai. Da mesma forma que o Senhor tem ministrado ao meu coração e falado comigo, eu sei que o Senhor tem uma palavra específica a ministrar sobre as nossas vidas nessa manhã. Por isso, torne a nossa mente cativa e o nosso coração contrito ao Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia. O Salmo de número 126 é um texto muito conhecido, é um texto muito divulgado, difundido. Nós costumamos, ter alguns trechos, alguns textos bíblicos que a gente tem mais familiaridade, e esse é um texto muito conhecido. Existem canções, existem outdoors, existem frases de efeito que são retiradas desse Salmo de Davi. Mas quando o Senhor me trouxe a lembrança desse texto, quando estava orando a Deus sobre o culto dessa manhã, o Senhor ministrou algo específico no meu coração, e eu quero compartilhar com a sua vida. O Salmo de número 126 é um dos salmos dos degraus. Então, os judeus faziam ali uma romaria, uma subida aos degraus do templo. E a história diz que esse salmo ele é cantado, ou ele é contado no 7º degrau da subida. Então, cada subida era um degrau, cada degrau um cântico, cada cântico um hino, cada hino uma vitória para o povo. E aí, os salmos, principalmente 120, 121, 22, 23, eles vêm contando sobre degraus. A epígrafe do texto diz Salmo dos degraus, ou Cântico dos degraus, porque de fato, literalmente, era um cântico. O povo cantava uma canção em forma de salmo, salmodiando a Deus, adorando a Deus, na subida ou na ascensão para o templo, porque as escadas do templo davam acesso à porta da entrada. E o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem acerca da ascensão de que esse povo estava vivendo rumo ao templo, mas essa ascensão também pode ser metafórica para a nossa vida, porque do mesmo jeito que esse povo subia para adorar a Deus, subia cantando, subia salmodiando, subia louvando e adorando ao nome do Senhor, nós na nossa vida também vivemos uma ascensão. Nós iniciamos a vida na terra, nós nascemos, nós crescemos, nós casamos, trabalhamos, temos filhos, mas a nossa vida é uma ascensão pelo fato de que nós entendemos que o nosso futuro é a Nova Jerusalém, o nosso futuro é o céu. Então nós sabemos de que não há outro lugar melhor para que nós possamos buscar para viver a nossa eternidade do que subir, ascender, se levantar aos céus. Por isso que cada etapa da nossa vida se compara a esses salmos. E esse Salmo 126, ele está muito adequado e ele está
A Bíblia ela é completa, ela é perfeita. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia não contém erros. Se você procurar, você pode encontrar erros históricos, geográficos, erros do autor, mas a Bíblia não contém erros. E o Salmo 126 está aplicado na sua centralidade no lugar que ele precisa estar. Porque o Salmo 125 vai dizer que nem sempre, ou que o cetro da impiedade, ele não permanecerá sobre o povo de maneira eterna. O salmista diz isso, que o cetro da impiedade não permanece eternamente sobre o povo de Deus. E no Salmo de número 126, Davi vai revelar que aqui o cetro está retirado do povo, que aqui o cetro está realocado para outro lugar, e Deus ele tira esse cetro da impiedade para construir uma nova história. E por que não dizer que esse sim é um salmo escatológico? Se nós pararmos para analisar qual é o contexto desse salmo, e é isso que eu quero aplicar rapidamente com você nessa manhã. Esse salmo de número 126 não se fala somente de uma restauração física, não é somente de um cativeiro físico, não é somente de um Deus que tira Sião da Babilônia e traz Sião de volta para as suas montanhas, para as suas colinas, mas é um conteúdo escatológico. Davi tem sim, inspirado divinamente por Deus, uma visão daquilo que Deus nos fará subir e ascender aos céus. Primeiro, por que é que Sião? Porque Davi fala do cativeiro de Sião. Por que não falar do cativeiro de Jerusalém? Por que não falar do cativeiro de Judá? Por que não falar do cativeiro de Israel? São nação, cidade, que tinham muito mais influência, poder, que tinham muito mais tamanho e magnitude. Sião são montanhas, colinas. É um lugar pequeno, é insignificante perto daquilo que Israel já enfrentou. Judá foi cativo, Israel foi cativo, Jerusalém teve cativeiros. Mas quando o salmista Davi vai falar no Salmo de 126 sobre o cativeiro, sobre a restauração do cativeiro, o salmista usa o exemplo de Sião. E aí eu me pergunto, Deus, por que Sião? Por que não Jerusalém? Por que não Judá? Por que não a própria Israel? Mas por que Sião? Porque Sião tem algo único e exclusivo. Em Sião foi edificado o templo. Pela sua igreja, Deus se lembra da restauração do seu cativeiro. Quando Davi está aplicando esse salmo, salmo de número 126, é Deus dando uma visão escatológica a Davi, dizendo, Davi, eu tenho uma restauração de cativeiro para a minha igreja. É uma aliança de Deus para com a sua igreja. A centralidade do salmo de número 126 são duas razões. Esse salmo ele é feito em duas razões, regresso e restauração. Retorno, restauração, regresso e restauração. É um povo sendo restaurado para voltar para casa. É um povo passando por um processo de restauração para regressar para o seu lar. Escatologicamente falando, a igreja, os dias que nós estamos vivendo nesse período, é Deus nos restaurando para voltar para casa. É uma restauração para um regresso. Davi está tendo essa visão de Deus dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou Sião do cativeiro, por que Sião? Pela igreja, o amor de Deus pela edificação do templo em Sião, a igreja. Deus podia citar Israel, podia citar Judá, podia citar Jerusalém, mas Deus está dizendo em Sião, porque ali foi edificado o templo, ali foi edificada a igreja. Então Deus estava dizendo através de Davi, há uma restauração preparada para a minha igreja, preparando o regresso de volta para casa. Nós estamos vivendo dias em que isso cada dia está mais latente. Nós vemos aí vivendo pandemia, doença, colapso nos sistemas de saúde, essa briga que está ocasionando de todos os lados. Por quê? É Deus preparando uma restauração espiritual para a sua igreja, para que nós possamos retornar para casa. Esse regresso pode ser no âmbito espiritual, sim. Esse regresso pode ser trazido para um âmbito de vida espiritual, sim. Por quê? Olha o que o salmista diz, quando o Senhor, quem é que restaura? Todo processo de restauração é dificultoso, nenhum processo de restauração é fácil, todo processo de restauração exige cuidado, delicadeza,
a gente vê por aí processos de restauração em obras, em igrejas antigas, em quadros antigos, em museus antigos, carros antigos. Há-se um processo de restauração, e todo processo de restauração é complicado, porque você tem que manter a originalidade daquilo que está sendo restaurado, você tem que manter com cuidado aquilo que o autor quis transmitir naquela obra, mas nenhuma restauração se compara à glória do original. Alguém pode restaurar uma obra e a pessoa, o máximo que ela vai dizer é: ficou parecido com o original, ficou muito próximo do que o artista original quis colocar. Alguém vai restaurar uma pintura, uma casa, a pessoa que conhecia o original vai dizer o seguinte: olha, ficou muito bom, ficou muito próximo do original, porque restaurar é um processo muito difícil, e quem restaura nem sempre é quem fez. É por isso que o processo se torna mais dolorido ainda e mais difícil ainda, porque restaurar uma coisa que não fui eu que fiz é muito complicado. Eu não sei o que é que o autor queria expressar ao certo, eu deduzo, eu leio a obra, eu entendo o que ele está querendo dizer através do contexto, através das cores, através da forma que foi utilizada, mas eu não sei qual era a real mensagem que o autor queria transmitir. Mas quando nós olhamos para Deus, e Deus está dizendo, quando o Senhor, porque quem está restaurando a igreja, quem está restaurando Sião é o próprio Deus. E para Deus restaurar é um processo muito fácil. Para nós restaurar é um processo difícil, porque não fomos nós que fizemos aquilo que está sendo restaurado. Mas para Deus restaurar é um processo muito fácil, porque quem fez foi Ele. Quem é o autor é Ele, quem é o criador é Ele. Deus é a mão que moldou, Deus é o dedo que pintou, Deus é a caneta que escreveu. Deus, Ele fez, Ele é o criador, Ele é aquele que deu sopro. Então, restauração para Deus é um processo muito fácil. Para nós a gente olha e diz assim: não tem mais jeito, não dá certo, eu não consigo. Mas Deus está dizendo: eu dou jeito, eu restauro, eu transformo, eu mudo, eu quebro. Se for necessário, Deus quebra, amassa, trinca o vaso, faz virar barro de novo e molda novamente para que ele seja refeito, porque Deus é especialista em restauração. Deus, Ele é especialista em trazer a vida ao novo. Eu te provo biblicamente. Se nós lermos alguns textos, a Bíblia sempre vai tratar de restauração no âmbito espiritual. A glória dessa segunda casa será muito maior que a da primeira. Olha Deus dizendo: o que era velho já se passou, mas a partir de agora tudo se fez novo. Aquilo que se foi é menor, porque aquilo que há de vir é infinitamente maior se comparado ao que se passou. Deus, Ele tem uma restauração específica preparada para mim e para a tua vida. Nós estamos vivendo dias em que, se nós pararmos para analisar qual é o contexto que nós estamos vivendo hoje, Deus está nos preparando para essa restauração. Deus está trazendo de volta a essência. Deus está trazendo de volta o culto. É o culto no lar, é a oração, é a adoração. Quanto tempo nós não orávamos? Talvez tinha gente que estava tempo sem orar, sem ler a palavra de Deus, mas Deus precisou mover tudo isso para trazer a igreja de volta a um processo de restauração. Nenhum regresso vem sem restauração. Salmo de número 126 é um regresso de volta para casa posterior a uma restauração. Sempre antes de trazer de volta para casa, Deus faz uma restauração naquele que está sendo voltado. Perceba que nesse salmo o Senhor está dizendo para Sião: primeiro eu preciso restaurar. Sião tinha perdido a adoração ao culto, Sião tinha perdido o temor a Deus, Sião tinha perdido o amor a Deus. E se tem uma coisa que eu não consigo entender, é crente sem temor. Não dá para entender alguém que diz que serve a Deus e não tem temor, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, é o início de tudo. O temor a Deus, o temor a Deus, ele tem que ser comumente vivido dia após dia.
Se a gente levanta é com temor a Deus, se a gente vive é com temor a Deus. Eu não consigo imaginar como é que a nossa geração não consegue viver com temor a Deus. Mas perceba que Deus permite, e existem coisas que não são vontades imersivas de Deus, não é Deus fazendo, mas existem coisas que são vontades permissivas de Deus, que Deus permite que aconteçam, para que haja um processo de restauração no meio de Sião. Tudo isso que nós estamos enfrentando hoje, quem está ligado no mundo espiritual entende, porque Paulo diz que o espiritual discerne as coisas espiritualmente, e o carnal discerne as coisas carnalmente, mas nós que somos espirituais discernimos que o momento que nós estamos vivendo hoje é uma vontade permissiva de Deus, para que haja uma restauração de temor dentro de Sião, para que haja uma restauração de culto dentro das nossas vidas. Eu te provo, pastor, mas a igreja está fechada. A igreja está fechada, mas o céu continua aberto, a boca continua aberta. A igreja está fechada, mas abriu-se uma igreja em cada casa. Você está aí na sua casa, eu estou aqui, e juntos nós estamos cultuando a Deus, porque há uma restauração em andamento para um regresso. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Jesus nunca esteve tão perto da volta de Jesus. Alguém pode olhar e dizer, eu já ouvi isso. Olha, pastor, eu ouço que Jesus vai voltar desde o tempo da minha avó e ele ainda não voltou. Quem disse que ele ainda não voltou? Jesus está voltando. Eu li uma frase essa semana, e isso é uma realidade que eu tenho pregado há alguns anos. Há um arrebatamento individual acontecendo. Deus está levando os seus, que já estão restaurados e prontos para o regresso. Deus está nos restaurando para nos preparar para voltar para casa. Há tempo, como o salmista está dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que é que ele diz? Ficamos como quem sonha. A sensação de quem é restaurado é a sensação de que ele está num sonho, porque parece que não é uma realidade. Alguém pode olhar para a gente e dizer assim, mas em que mundo vocês vivem? Em que mundo vocês estão vivendo? Você já parou para ouvir isso? Alguém pode olhar para você e dizer, você está alienado, você não está vendo o que é que está acontecendo, parece que você vive num sonho. É porque eu fui restaurado, e quem foi restaurado não ouve a voz da televisão, quem foi restaurado não ouve a voz dos telejornais, quem foi restaurado não ouve a voz de quem quer achar que tudo é morte, de que tudo é o fim. Não, quem foi restaurado ouve a voz que está colocada à luz da palavra de Deus. Ficamos como quem sonha. Você já falou com algum sonhador? Você já conversou com alguém que é sonhador? Você coloca 1000 empecilhos para ele que o sonho dele não vai dar certo. Ele te ouve e continua dizendo, mas vai dar certo porque eu sonhei. Vai dar certo porque essa é a minha vontade. Vai dar certo porque é isso que Deus colocou no meu coração. Ele está dizendo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Quem sonha não olha para a adversidade. Quem sonha não olha para o problema. Quem sonha não olha para os empecilhos. Ele sonha e olha para aquilo que Deus colocou à frente da vida dele. Deus está nos restaurando para ficarmos como quem sonha. Eu sonho com o céu. Alguém pode dizer que juntar tesouros na terra é bom, mas eu estou como quem sonha. Eu quero juntar tesouros no céu. Alguém pode dizer que viver aqui é bom, mas eu estou como quem sonha. E eu quero viver uma vida de eternidade na Nova Jerusalém. Deus tem preparado isso sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E perceba, o salmista continua dizendo algo, e isso aqui é muito interessante, porque o que ele diz é o seguinte: então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Até então, ele está trabalhando no povo, e ele está trabalhando em Sião como um todo, como uma coletividade, como um povo, como uma igreja, como várias pessoas. Mas perceba que aqui, o salmista faz questão de mudar o sentido, de mudar o ponto-chave. Ele traz da pluralidade para a singularidade, ele para de tratar no coletivo e trata em um, dizendo, então, a nossa boca e a nossa língua.
Porque lá no céu, a igreja só tem uma voz. Lá no céu, a igreja só tem um cântico. Lá no céu, a igreja só terá uma boca e uma língua. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Apocalipse 4, João tem uma visão extraordinária do céu. E o que eu acho engraçado, Átila, é que ele diz assim: ouviu-se um cântico. Eram milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de anjos, criaturas celestiais, de pessoas arrebatadas na glória. E João está dizendo: eu ouvi um cântico, porque a igreja que vai para o céu só tem uma voz. A igreja que vai para o céu só tem uma língua. A igreja que vai para o céu só tem uma palavra. É a mesma boca, é a mesma palavra, é a mesma língua. Se você sair daqui e viajar para qualquer país do mundo e você encontrar alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus e que está restaurado para voltar para casa, a língua é a mesma, a boca é a mesma, o falar é o mesmo, o linguajar é o mesmo. O salmista está dizendo: a nossa boca, que boca? A boca da igreja. Aqueles que eram alvo de riso aqui na terra. Talvez você é alvo de riso aqui. Alguém olha para você e diz assim: você é fanático, você está acreditando nesse negócio de igreja, é um livro escrito há milhares de anos por homens. Irmão, foi escrito por homens, mas divinamente inspirado por Deus, porque a igreja que é alvo de riso aqui na terra, quando nós formos restaurados para voltar para casa, a Bíblia diz: lá no céu, a nossa boca se encherá de riso. Porque no céu não há tristeza. Nós acabamos de louvar aqui: no céu não há espaço para tristeza, no céu não há espaço para sentimentos de negatividade, sentimentos ruins, sentimentos de dor, de desânimo, de opressão. Não, porque lá no céu a nossa boca, quanto igreja, se encherá de riso, e na nossa língua haverá um novo cântico. Talvez aqui na terra a gente até cante cânticos de dor, de luta. Está doendo, está difícil, eu estou passando pela prova, mas lá no céu a nossa boca se encherá com um único cântico, que nós diremos como em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, digno é o Cordeiro de desatar os selos, de abrir o livro. Nós adoraremos a Deus numa única voz. Perceba que o quando de Deus, aqui nesse texto, nesse versículo, existem dois pontos que me chamam muita atenção. E eu gosto do texto, unicamente do texto, porque a Bíblia é completa, quando ela nos ensina que aqui Deus está dizendo através do salmista: quando o Senhor restaurou, o quando é de Deus, o tempo de Deus, Deus faz quando Ele quiser. Quando o Senhor restaurou, o quando de Deus é o então do homem. Quando o Senhor restaurou a sorte, então a nossa boca se encheu de riso. Quando Deus decidir fazer, a boca fica cheia de riso. Quando Deus quiser restaurar, o novo cântico é colocado na boca. Nós não somos preparados para a perca, para a morte, para a separação. O ser humano não é preparado para isso. Nós somos criados pela eternidade. Quando nós perdemos alguém, é natural que a gente questione, dizendo: mas Deus era homem de Deus, era mulher de Deus, era alguém que estava diante da sua presença, diante da tua vontade. Mas Deus está nos dizendo que o quando é dele. Deus faz quando Ele quiser. Se Ele achar que é tempo de restaurar e chamar para o regresso, o tempo é a vontade de Deus. Porque quando Deus chama, o riso vem. Quando Deus chama, a restauração vem. Quando Deus chama, a boca se enche de um novo cântico. Então talvez você também tenha perdido alguém, ou você tenha perdido alguém que você conhece, alguém próximo da sua casa. Deus chamou de volta para casa. É difícil, mas não entristeça o teu coração, porque o quando de Deus é o então do homem. Quando Deus chama a igreja restaurada, a igreja se enche de riso. Quando Deus chama alguém que já está pronto para voltar para casa, é difícil para nós que ainda estamos aqui, mas para quem já completou o seu regresso, a boca já se encheu de riso, a língua já se encheu de um novo cântico, porque nós estamos aqui com um alerta. É Deus olhando para mim e para você e dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós estamos no caminho de restauração, porque já foi iniciado o caminho de regresso.
Quando Deus está dizendo para esse povo, quando o Senhor restaurou a sorte, então a nossa boca se encheu de riso. Então a nossa boca se encheu de riso, ouve-se um novo cântico. E algo que eu acho muito interessante aqui, Átila, é que olha o que Deus diz. Davi diz assim: então, entre as nações, em uma outra versão vai dizer, entre os gentios, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quem diz isso não é a igreja restaurada. Quem diz isso é o mundo, os gentios. Então, entre os gentios, ou entre as nações, se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O mundo vê aquilo que Deus faz em uma igreja restaurada. O reflexo é externo, é exterior. O primeiro ponto, a igreja foi restaurada para um regresso. Quem vê primeiro a restauração da igreja? O mundo. Então, entre as nações, entre os gentios, se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deus está preparando um retorno para casa. E quando essa igreja for arrebatada, os gentios olharão, e mesmo aqueles que não acreditaram dirão, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Alguém pode olhar para você e até duvidar, dizendo, que negócio é esse de Jesus voltar? Mas quando Ele buscar a sua igreja, e a igreja ascender aos céus, até os gentios terão que olhar e dizer, grandes coisas, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque o mundo reflete o reflexo de uma igreja restaurada. Quando alguém olha para um cristão que vai morar para o céu, alguém pode até sentir a dor da perda, sente, mas até o mundo tem que olhar e dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por ele, porque já não está mais aqui no mundo de dor e sofrimento, mas agora já está junto a Deus, num lugar de glória muito excelente. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. É a voz dos gentios dizendo a uma igreja no caminho de restauração que clama, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como nos dias de Noé, a Bíblia diz, como nos dias de Noé, alguém que estava do lado de fora podia não acreditar nas palavras de Noé, mas quando veio o dilúvio, a restauração foi completa para aquela família. Quem estava do lado de fora tinha que olhar para a arca e dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Assim será no arrebatamento. Tem muita gente que desdenha, que não acredita na volta de Jesus. O evangelho está sendo pregado. Hoje em dia, em todos os lugares, o evangelho está sendo anunciado. Nunca antes a volta de Jesus foi tão pregada, e ainda assim tem alguém que decide desdenhar da volta de Jesus. Mas eu só tenho uma palavra para quem escolhe seguir esse caminho. No grande dia, no arrebatamento da igreja que está prestes a chegar, alguém dos gentios que não acreditou vai ter que olhar e dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por essa igreja restaurada. E não é algo comum, não. Esse grandes coisas no original hebraico é algo extraordinário. Aqui o salmista faz questão de alertar, dizendo, o que o mundo está vendo através da igreja restaurada é algo extraordinário. Deus está nos chamando para um processo de restauração, para que nós possamos regressar para casa, para que quando alguém olhar para a igreja dizer, olha, eu vejo lá na igreja Agnus de Rio das Pedras, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas extraordinárias o Senhor tem feito sobre um caminho de uma igreja restaurada, aleluia. Perceba que, primeiro, entre os gentios se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Depois que o reflexo chegou para o mundo, o reflexo chega para a igreja, porque no versículo seguinte o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Deus nos chamou para refletir. O reflexo de nós causa impacto nos gentios. O impacto dos gentios causa impacto em nós. Alguém está olhando e dizendo para a igreja: o Senhor fez grandes coisas por ela. E agora a igreja feliz e alegre diz: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Só de nós estarmos vivos aqui, dia 21 de março de 2021, depois de mais de um ano de pandemia, onde muitas vidas foram ceifadas, pessoas foram levadas, e você está vivo hoje. Você levantou, você respirou, você fez um café, você sentou na mesa da tua casa, sentou no seu sofá, está aqui me ouvindo, prestando um culto a Deus, está vivo. Só de viver hoje, de respirar o ar, nesse momento, eu até conversei com um amigo esses dias, eu disse o seguinte: nós aprendemos a valorizar o que é tão banal, porque essa pandemia nos trouxe a valorizar coisas tão pequenas como o ar que a gente respira. A gente vê aí nos hospitais pessoas buscando oxigênio, não conseguem respirar, e às vezes a gente não agradece a Deus por respirar, porque o mundo está dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas há uma igreja poderosa que precisa se levantar com autoridade dizendo: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Perceba que a declaração da igreja, ela é triunfante não por quem é a igreja. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E a magnitude de quem doa é revelada pela insignificância de quem recebe. Quem recebe? Nós. Nós não somos dignos, mas Ele doou. Nós não somos merecedores, mas Ele doou. Pecadores que somos, mas Ele resolveu nos restaurar. Porque a grandeza de Deus é demonstrada na insignificância de quem recebe. Deus resolveu doar para mim e para você. Pobres pecadores, que talvez qualquer um pudesse olhar para nós e dizer assim: eu não tenho coragem de investir em você, mas Deus investiu. Eu não tenho coragem de me doar por você, mas Deus doou. Porque a grandeza de Deus é revelada naquilo de quem recebe. Nós recebemos. Eu não sou nada, não sou ninguém, mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu sou pequeno, mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Matthew Harris dizia assim em um dos seus livros: os melhores homens são filhos do pó e netos do nada. E ainda assim, Deus resolveu fazer grandes coisas por nós. Existem pessoas que são muito melhores, maiores, que poderiam ser muito mais dignas de receber do que nós. Mas Jesus escolheu a mim e a você, Sião. Para concluir, o salmista está terminando dizendo assim: traze-nos outra vez, como as correntes das águas do sul. Por que é que ele diz outra vez? Porque é sempre bom lembrar do que Deus já fez por nós. Lembra da porta que ele abriu? Lembra da cura que ele fez? Lembra do milagre que ele operou? Lembra do mar aberto? Do pão que desceu sobre o céu? Do sacrifício na cruz do Calvário? Dos milagres que ele operou? Outra vez. Porque às vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez. Nós reclamamos por aquilo que Ele ainda não fez e nos esquecemos do que Ele já operou. O salmista está dizendo: traz a memória, traze-nos outra vez. Como as correntes de água do sul. Por que que o salmista diz as correntes de água do sul? O norte de Sião possui rios, nascentes, poderosas, mas o sul é seco, árido, desértico.
Essa palavra correntes traduzida no original, ela diz assim, ó, água correndo no leito do rio. O que é leito do rio? É algo que um dia teve água, mas agora está vazio. Porque o sul só é irrigado pelas chuvas que acontecem no norte. Formam-se rios e as correntes desciam até o sul. O salmista está dizendo, traze-nos outra vez. Como as correntes do sul. O que é isso? Nós éramos terra seca. Alguém podia olhar para nós e dizer, não tem nascente, não nasce nada, não cresce nada, não tem água, não tem lugar nenhum, não tem ponto nenhum. Mas Deus está dizendo, se for necessário, eu crio uma chuva. Oh, aleluia. Eu abro as comportas do céu. Aleluia. Alguém podia olhar para a igreja e dizer, a igreja fracassou, mas a igreja é triunfante. Aleluia. Porque se for necessário, Deus rasga os céus. E como as correntes do sul, Ele envia águas vivas que nos levam de volta para o caminho do regresso. O salmista está dizendo, como as correntes do sul. Porque as correntes do sul, alguém olhava e dizia, não vai nascer nada. Mas Deus mandava uma chuva que enchia o leito, corria o rio, descia e irrigava a terra que estava lá embaixo. É Deus olhando e dizendo, se for necessário eu crio situações que para alguém pode parecer tirar água da rocha, abrir água no deserto, abrir janela no céu, mas se for necessário Deus cria correntes de água no sul, só para te fazer chegar no lugar que Ele já determinou, para você, para a tua casa, para a tua vida, para a igreja. Para a gente concluir, que eu quero orar com você. Os últimos 2 versículos resumem qual é o caminho de processo para a restauração e o regresso para casa. O salmista diz, os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmo é para a igreja. Sião é a restauração de uma igreja que acredita no regresso para casa. Esse é o Salmo 126. É para a igreja. Mas a promessa contida é individual e específica. Porque quando Deus vai revelar a promessa, o Salmo é a pluralidade, é a igreja. Mas a promessa, Deus diz assim, Átila, para aquele. Então não é para todo mundo. Os que semeiam. Então tem alguns que não semeiam. A promessa não é para todos. É para quem quer. O retorno e o regresso é para a igreja. Jesus vai voltar para o branco, para o preto, para o rico, para o pobre, para o asiático, para o ocidental, para o oriental, para o cristão, para o budista, para o espírita, para aquele que vai para o candomblé. Jesus vai voltar para todos. A volta é uma. A promessa é para aquele. Os que semeiam com lágrimas. Semear já é difícil. Mas aqui Deus está dizendo que a gente só precisa de 2 coisas para regressar para casa: lágrimas e sementes. Os que semeiam com lágrimas. Aquele que lança a preciosa semente. Charles Spurgeon dizia assim: quando o coração do homem está tão comovido que ele chora pelo pecado dos outros como se fosse o seu, ele está preparado e escolhido para servir.
Porque os que conquistam almas são, antes de mais nada, os que lamentam por elas. Semear em lágrimas é o reflexo de quem foi restaurado e quer que essa restauração alcance o maior número de pessoas possíveis, para que nós possamos juntos caminhar o caminho de volta ao nosso regresso. Os que semeiam em lágrimas, é difícil semear, porque semear em lágrimas é sair da zona de conforto, é fazer o que ninguém quer fazer, é levantar para orar de madrugada, é ler a palavra de Deus quando alguém quer assistir uma série, é deixar de fazer muitas vezes a vontade da carne. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar bitolado, viver numa bolha, numa doma, não. Mas é deixar de fazer o que a carne quer, às vezes chorando, mas fazer. Está difícil, mas eu estou fazendo. Eu estou chorando, mas eu estou semeando. Porque o caminho de volta para casa, o regresso, Deus nunca disse que seria um caminho fácil. Porque o próprio Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força. Os que semeiam em lágrimas, está difícil, mas eu estou caminhando. Está difícil, mas eu estou lançando sementes. Está difícil, mas eu estou orando. Está difícil, mas eu estou chorando. Enquanto o choro, talvez o choro é por causa de um passado fracassado, talvez o choro é por causa de um presente de dor, talvez o choro é por causa de um presente de sofrimento. Não pare de chorar e não deixe que o choro te impeça de semear no caminho de volta. Eu vou caminhando, plantando, chorando, plantando, caminhando. Eu caminho, eu planto, eu choro, eu planto, eu caminho. Há um caminho de retorno preparado para nós. A nova Jerusalém já está sendo preparada desde a fundação dos séculos. Nós nunca estivemos tão próximos da volta de Jesus como nós estamos agora. E Jesus está olhando para mim e para você e dizendo: a promessa é específica. E se você está me assistindo nessa manhã, não adianta dizer: ah, Deus, fulano precisava ouvir. Não, porque a promessa é específica para você que me ouve. Aquele que leva a preciosa semente. Deus está olhando para mim e para você e dizendo: a semente eu já coloquei na tua mão. A oração, o jejum, a busca pela palavra, a busca pelos dons, a busca incessante pela presença do Espírito Santo. Deus está olhando para mim e para você e dizendo: há um caminho de regresso preparado, há um caminho de volta para casa que já está estabelecido, mas Deus precisa de semeadores nesse tempo. Olhe o contexto que estamos vivendo, e aqui eu quero terminar. Nós estamos vivendo tempos de lágrimas, mas essa é a diferença. No tempo de lágrimas alguém chora, mas tem gente que planta. Eu planto chorando, eu planto chorando, eu planto chorando, e essas lágrimas produzirão colheitas, porque o salmo começa com um sonho. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, estávamos como quem sonha. Começou com um sonho, mas terminou que aquele que leva a preciosa semente chorando e andando voltará consigo trazendo seus molhos. Tudo começou com um sonho, mas Deus tem uma promessa para mim e para você. Se você levar a preciosa semente, você trará consigo seus molhos. Eu estou chorando aqui na terra, glória a Deus, porque lá no céu há um processo de restauração, porque Ele enxugará de vossos olhos todas as lágrimas, e a nossa boca se encherá de riso, e a nossa língua de um novo cântico. É uma restauração espiritual. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está te dizendo nessa manhã: não tem mais tempo de olhar atrás. O caminho é um, é retorno para casa, é retorno para o céu, é ida para Nova Jerusalém. E Deus te colocou aqui na frente dessa tela hoje para você ouvir uma palavra do céu dizendo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, está doendo. Eu estou chorando, mas eu estou plantando. Eu estou chorando, mas eu estou falando do amor de Jesus. Eu estou chorando, mas eu estou falando da volta dele. Deus tem preparado um cântico novo.
Onde você estiver, na tua casa, no teu trabalho nesse momento, se coloque de pé se você puder. Eu quero orar juntamente com você, de olhos fechados. Eu sei que a mesma presença que nós sentimos aqui nesse lugar que é tão real, é a presença que você sente aí agora. Deus está te visitando, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a tua família. Há um tempo propício e específico de Deus. Deus está nos preparando para um retorno. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Deus está restaurando a igreja para viver um novo tempo. Espírito de Deus, nessa manhã nós oramos, e eu oro com cada um dos meus irmãos que nesse momento está no seu lar, na sua casa, na sua sala, no quarto, na cozinha. Mas eu quero, Senhor, nesse momento liberar uma palavra de Deus, assim como o Senhor tem falado conosco nessa manhã, porque há um caminho de restauração sendo preparado, há um regresso sendo preparado, Deus, e como uma só voz nós dizemos nessa manhã: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos, adoramos, exaltamos e bendizemos ao nome do Senhor, porque nós cremos que há um caminho novo, há um lugar novo, há um tempo novo preparado, Senhor. Ajude-nos a semear. É com lágrimas, mas nós não vamos deixar. O caminho é difícil, mas nós não vamos parar. E o meu pedido nessa manhã é esse: que o Senhor frutifique e que o Senhor multiplique dentro de cada um a alegria e a restauração que vem do céu, que vem do céu. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos, exaltamos e bendizemos o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, glória seja dada a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Não se apresse, descanse em Deus, que mostrará o que está por vir. Seus pensamentos são mais altos, mas Ele fará. Ser forte o coração, Ele não para, Ele não para, em esperar Ele não falha, Ele não falha. Aleluia, 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 Jesus. Oh, Deus, santo, 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 santo é teu nome, Senhor, aleluia. Santo, 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 Seja forte, aleluia. Ele guiará você. Não esqueça, Ele sempre é fiel. Começou, Ele dará coragem, calma, ser forte coração. Ele não para, Ele não para. Nele esperarei, em quem eu farei. Ele não falha, Ele não falha. Conhece cada estrela,
Aleluia. É a chama pelo nome, sustentará suas promessas pra mim. Levantarei, o Senhor aleluia. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda, ele não tarda. Nele esperarei e triunfarei. Ele não falha, ele não falha. Coragem, minha alma, ser forte coração. Ele não tarda, ele não tarda. Nele esperarei e triunfarei. Ele não falha, ele não falha. Aleluia, aleluia, Glória a aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Meus irmãos, Deus está presente neste lugar. E em nome de Jesus eu creio que Ele também está presente na tua casa, na tua família. E como o Juninho diz, o céu desceu aqui, o céu está baixinho. Glória a Deus, o Senhor está nos preparando para regressar à nossa casa. Aleluia, prepara-te para ter um encontro com o Senhor teu Deus. Ainda aqui, plantando, chorando e caminhando, nós vamos voltar para casa. Aleluia, e todos dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso estão alegres e felizes. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua semana, que Deus te abençoe. Coragem, coragem, seja forte, seja corajoso, se deixe ser preparado, se deixe ser restaurado, porque Jesus está voltando para nos levar de volta para casa. Então deixe o Senhor trabalhar em Sião, que sou eu e você, amém? Que Deus te abençoe, põe a mão no teu coração e receba a bênção do Senhor, e que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada em nosso coração, na nossa vida e nos nossos lares.